Beleza. Bom dia. Tá todo mundo conseguindo me ouvir bem aí no fundo? Tranquilo? Beleza. Hoje a gente vai falar de um assunto um tanto quanto complicado, que às vezes desperta algumas paixões na gente que mais do que a gente gostaria e muitas vezes mais do que deveria também. Eu gostaria de, antes de começar a aula em si, de que a gente orasse. E com isso a gente começa, tá joia? Pai, eu te peço que o Senhor derrame, Senhor, sobre nós a sua graça, que o Senhor trate dos nossos corações, para que a gente possa entender, Senhor, melhor o lugar da política na nossa vida. Eu te peço que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, em especial nesse momento, Senhor, que o Senhor trate do meu coração para poder falar desse assunto, e que a sua palavra, Senhor, nos confronte e gere em nós, Senhor, o resultado que o Senhor deseja. Que o seu Santo Espírito fale conosco e trabalhe na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, ao longo dos próximos dias, e nos ajude a refletir sobre esse assunto tão importante para a nossa vida, para o nosso dia a dia, de uma maneira cristã e de uma maneira fiel à tua palavra. É isso que eu te peço, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá. Política. Deixa eu perguntar uma... Obrigado, Pascoal. Deixa eu perguntar uma coisinha. Quem aqui, pelo menos desde a última eleição, presenciou ou participou até de alguma discussão sobre política? Em rede social, com amigos? Levanta a mão aí. Quem percebeu que esse assunto está muito aflorado na nossa pele, e inclusive gerando muita discussão entre irmãos dentro da própria igreja? Vocês acham que isso faz sentido? Beleza. A minha intenção hoje é conversar com vocês e a gente pensar um pouco junto qual que é o lugar da política na nossa vida, tá? Como cristãos. Que espaço que ela tem que ocupar na nossa vida, no nosso dia a dia, ajudar a gente a refletir se a gente está colocando ela no lugar errado e ver o que a Bíblia tem para dizer para a gente sobre como a gente deve tratar disso. Tá joia? Como que a gente vai começar? A gente tem um itineráriozinho para seguir, tá? Eu queria primeiro... só para ter uma noção, quem estava aqui alguns domingos atrás, quando o pastor deu aula sobre cosmovisão? E o que era cosmovisão cristã? Só para eu ter uma noção? Boa parte estava por aqui. Eu vou fazer uma revisãozinha do que é cosmovisão, para a gente sair todo mundo com o mesmo entendimento e a gente poder olhar para isso do ponto de vista da política, tá? Então esse vai ser o nosso ponto de partida. Depois, eu quero que a gente vai seguir uma visão bem reformada para a política. A gente vai olhar criação, queda e redenção. E na parte da criação eu quero que a gente entenda para que serve a política. Quem criou a política? Por que ela está no nosso dia a dia? Depois, do ponto de vista de queda, eu quero que a gente seja capaz de identificar quando a política ocupa o lugar errado na nossa vida. Quando, de alguma forma, ela se torna um ídolo. Tá? Seja através de uma certa ideologia política, seja através de algum partido ou de uma personalidade política, um político, vamos dizer assim. E por último, eu gostaria que a gente olhasse alguns exemplos da igreja primitiva e de cristãos que eram primariamente cristãos, mas também eram políticos. O que a gente tem para aprender com esse pessoal para a gente poder lidar melhor com a política no dia a dia. Tá joia? Então esse é o roteiro que a gente vai seguir hoje. Qualquer momento que vocês tiverem dúvidas, ou que tiverem alguma pergunta, algum questionamento, fique à vontade para levantar a mão aí e a gente conversa. E antes de começar a entrar no assunto, eu queria deixar uma coisa bem clara aqui. O assunto é espinhoso, ele muitas vezes gera mais paixões na gente do que ele deveria. Então, por favor, não pensem que eu estou colocando alguma coisa nessa aula voltado para alguém aqui especificamente. Não tem nada disso, tá? Eu peço um pouquinho de caridade, vamos dizer, da parte de vocês quando vocês estiverem ouvindo desse assunto, porque a minha intenção aqui não é pisar no calo de ninguém, não é apontar o dedo para ninguém, tá joia? Mas é falar um pouquinho do que a Bíblia traz para a gente quanto à política. Tá joia? Então, cosmovisão. Vamos lá. Deixa eu ver se apareceu aqui. Eu esqueci de fazer um ajuste aqui. Só um segundinho, irmãos. Na semana passada,
o Fernando, acredito, tentou passar esse vídeo também, mas acabou não conseguindo por alguns problemas técnicos. Tem um vídeo muito bom falando sobre cosmovisão e o Fernando fez as legendas do vídeo, porque o vídeo é em inglês, para a gente poder entender. Eu acho que ele mostra para a gente de um jeito bem prático o que é cosmovisão em si. E eu quero usar ele para a gente começar. Tá? Deixa eu só garantir que eu vou mandar o áudio para a caixa e que isso tem volume aqui. Vamos lá, então. This is Sasha. This is Sam. When they first met, it was just small talk about where to find the best coffee, the new high top she just bought, a book of poetry he found at a used bookstore, a new local band she discovered just last weekend, a zombie apocalypse movie he saw last night with some friends from his martial arts class, her homemade screen print t-shirt, and his favorite Chinese restaurant, which made them both hungry. So they got 2 orders of Mandarin chicken with brown rice. And then Sam opened his fortune cookie. Life's journey ends with a new beginning. Whoa, that's deep. But in the real world, life's journey ends with an ending. When you die, you're done. Well, yes, your body no longer works, but your soul continues to exist, don't you think? Your soul? No, I don't believe in ghosts. We're physical creatures, material objects, just a collection of highly organized atoms. When your brain flatlines, that's it. Game over. So you don't believe in life after death? No. I mean, it's a comforting thought, but there's just no scientific evidence for it. I'd rather face the real world than believe in a fairy tale. Yeah, I agree with you, Sam. It's best to face reality, but it may be that life after death is reality. I mean, think about it. If life just ends at death, then everything we do or say comes to nothing. What meaning or purpose can our lives possibly have? Well, I guess my life has whatever meaning I choose to give it. I personally believe in truth, beauty, science, making the world a better place, saving the environment, freedom of speech, and, tolerance. Yes, that's all well and good. But what does all that matter if it ends in nothingness? What are your thoughts about God? Which God? There are millions of gods. The God that's in the Bible. It's been proven that the Bible is just a bunch of mythology written by ancient desert nomads. But if faith in God makes you feel good, I won't argue with that. But I personally prefer more of a rational, open-minded approach to life. Here's what I believe, Sasha. You shouldn't think anything is true unless it's been scientifically proven. But has that belief itself been scientifically proven? Sam, you and I look at life very differently. Yeah, it's crazy. It's like we're from different worlds. Not different worlds, different worldviews. A worldview is the set of lenses through which you see the world around you. It's a web of habit-forming beliefs that helps you make sense of all your experiences. Through your worldview, you interpret life in a particular way. It affects how you think, how you feel, and how you live from day to day. To understand what your worldview is, think carefully about the big questions of life. Does God exist? How did everything begin? Who am I? Why am I here? Am I living a good life? What happens after I die? Cabbages and puppies don't think about this stuff, but people do. Reflecting on these questions is part of what makes us human. In fact, every one of us has a worldview. What's yours? This is... Já foi. O vídeo é um pouquinho rápido, mas espero que vocês tenham conseguido acompanhar ali nas legendas. O que vocês conseguiram entender do que é uma cosmovisão? Alguém se aventura a resumir o livro aí, o vídeo? É algo que a gente usa
Vocês viram a analogia que ele colocou 2 óculosinhos ali? Um óculosinhos, a maneira como a gente vê o mundo. E essa maneira como a gente vê o mundo, ela afeta o jeito que a gente pensa, o jeito que a gente sente e o jeito que a gente vive. Então, isso é uma cosmovisão. Tá? E depois ele trouxe um outro ponto importante para a gente olhar de cosmovisão, que ele falou que para a gente pensar na nossa cosmovisão, a gente precisa entender quais são as grandes perguntas da vida, certo? Então, algumas das perguntas que ele falou ali. Deus existe? Qual que é a boa vida de ser vivida? Como que a gente foi criado? E tem algumas outras. O que deu errado no mundo? Por que o mal está por aí? O que causa isso? Essas são algumas perguntas que são muito importantes e que elas definem o que é a nossa visão de mundo. Tá? E quando a gente olha para isso, a gente tem que entender que isso vai um pouquinho mais fundo do que simplesmente alguns hábitos ou até tradições que a gente tem, ou gostos e preferências. Tá? Então eu quero deixar isso bem claro para a gente, de que gostar de A ou de B, ou ter um histórico, uma tradição na família A ou B, isso não necessariamente afeta a sua cosmovisão. Por exemplo, eu posso gostar de sorvete de chocolate, o Fernando de morango. Eu não acho que o mundo deu errado por causa disso. Ou porque existe corintiano no mundo. Não é uma questão de gosto e preferência. É uma questão de como eu uso, como eu enxergo o mundo, e a partir disso, como eu vivo. Tá? E a maneira como a gente responde aquelas perguntas, essas perguntas importantes, elas determinam como a gente vive. Isso determina uma cosmovisão. Oi. Das perguntas? A gente sente, pensa e vive. E vive. Tá. Não, sente, a gente pensa, sente e a gente vive. Isso. E aí, como é que a gente consegue identificar a nossa cosmovisão e a cosmovisão de outras pessoas? Primeiro, ele já falou sobre aquelas grandes perguntas, como é que a gente responde elas, certo? Deus existe? Como é que o mundo foi criado? Por que a gente existe? Por que tem mal no mundo? Eu tenho uma listinha aqui. O que acontece depois da morte? E aí vai. A outra forma que a gente tem de identificar cosmovisões, e eu gosto bastante dela, e essa definição que o pastor trouxe na aula dele, para mim é que melhor resume tudo, ela fala de uma outra coisa. Então vamos pegar essa definição aqui, tá? Uma cosmovisão é um compromisso, uma orientação fundamental do coração, que pode ser expresso como uma narrativa ou em um conjunto de pressuposições que sustentamos sobre a constituição básica da realidade. Então, essas pressuposições são como a gente responde aquelas perguntas. E o outro elemento que ele traz é uma narrativa. E isso fornece para a gente o fundamento sobre o qual a gente vai viver, nos mover e existir. Tá. Esse é um dos melhores livros no assunto, do James Sire. O pastor também trouxe essa mesma citação aqui na aula dele. E eu queria enfatizar com vocês aquela questão de narrativa, porque para a gente é algo mais prático para a gente pensar numa cosmovisão. Tá? E tem um autor cristão que chama Christian Smith. Ele fez um livro muito legal, em que ele trata dessas cosmovisões em formas de narrativas, como se fosse uma história, vamos dizer assim, que explica tudo o que acontece no mundo, como você enxerga o mundo. E ele escreveu a narrativa cristã. E eu gostaria de ler ela com vocês para a gente calibrar o que é a visão cristã de mundo. Tá? Então, quando eu falo narrativa, não me entendam que isso aqui é uma historinha. Tá? A gente entende que essa história aqui é a verdade. Tá? E a gente vive dentro dela, inclusive. Então, o Christian Smith escreveu da seguinte maneira essa história. Um Deus pessoal, amoroso e santo, criou os céus e a terra para a sua própria glória, fazendo os humanos à sua imagem e estabelecendo uma relação de cuidado e amizade com a humanidade. Tá? Estamos lá na criação. Tragicamente, no entanto, os humanos orgulhosos optaram por se rebelar contra Deus e rejeitar a fonte de toda a vida e felicidade, mergulhando assim o mundo em todas as formas de mal, morte e cegueira espiritual. Queda. Mas o amor e a graça de Deus são mais poderosos e determinados do que o pecado da humanidade. Então, por meio de Israel, Deus continuou seu relacionamento de aliança para redimir o mundo do seu pecado. A gente tem o começo do plano da redenção.
Em vez de permitir que a criação colha a morte e a destruição total como consequência plena e justa do pecado, o próprio Deus se tornou humano e tomou livremente sobre si essas consequências malignas. Por meio da crucificação e ressurreição de Jesus Cristo, Deus venceu a morte, corrigiu o relacionamento quebrado e abriu um caminho para a redenção da criação. Redenção. Deus agora chama todas as pessoas para responder por meio de seu Espírito a este amor e graça divinos, arrependendo-se do pecado e caminhando em uma nova vida de amizade com obediência a Deus na igreja e no mundo. Aqueles que persistem em negar o amor de Deus, finalmente obterão exatamente o que desejam, cujo fim é a morte. Mas aqueles que abraçam a Deus irão desfrutá-lo e adorá-lo juntos como seu povo para sempre em um novo céu e a nova terra. Essa é a consumação que a gente está esperando. Cristo voltar e nos levar para a eternidade junto com Ele. Esse trechinho que eu li, ele resume para a gente o que é a visão cristã de mundo em uma narrativa, em uma historinha, vamos dizer assim. O que a gente acredita é que a gente vive dentro dessa história. Essa história que é contada aqui para a gente. E para a gente ela não é só uma narrativa, uma história, ela é verdade. E aí a gente passa a viver nesse mundo, olhar as coisas que a gente tem aí fora, com base nisso. Então a gente é capaz de olhar para o mundo como uma boa criação de Deus, que depois da queda foi corrompida e trouxe um monte de problema. Deus mesmo providenciou a redenção, e agora a gente está aqui, após a vinda de Cristo, aguardando a consumação. E é assim que a gente enxerga o mundo, e é assim que a gente deve viver no mundo. E isso vale para a nossa vida espiritual, como vale para a nossa vida fora da igreja. Vale, inclusive, para a política. E é assim que eu quero que eu gostaria que a gente olhasse para a política hoje. Tá? Até aqui, tranquilo? Beleza. Então, como vocês já viram, a gente vai olhar para cosmovisão. Tinha um outro slidezinho aqui. Então, o resuminho do que eu falei. A gente vai entender cosmovisão como sendo como a gente responde aquelas grandes perguntas. A gente pode olhar isso na forma de uma narrativa, que foi o que eu li agora há pouco para vocês. E daí, por fim, antes da gente começar, né, por que é importante a gente falar de cosmovisão? Fica até meio difícil de eu falar disso agora, depois de tudo que o pastor falou no começo do culto. Aquilo ali foi uma defesa excelente de por que a gente precisa falar de cosmovisão. Porque a gente precisa ser capaz de identificar as coisas que chegam para a gente do mundo e olhar se isso está de acordo com o que a gente acredita. Se a gente tem clareza do que a gente acredita, de qual é a nossa cosmovisão bíblica, a gente pode começar a identificar coisas que estão chegando para a gente que não estão de acordo com isso daqui. E ela ajuda a gente com um segundo ponto. Quando a gente interage com as pessoas fora do nosso ambiente, da igreja, essas pessoas têm cosmovisões. E se a gente tem alguma preocupação em redimi-las também, e apresentar o evangelho para elas, a gente precisa entender como elas enxergam o mundo para a gente conseguir se comunicar direito com elas. Então a cosmovisão tem esses dois pontos importantes para a gente pensar. Tá joia? Mas vamos lá. Criação. Antes de começar a falar de política, acho que é bom que todo mundo entenda o que a gente quer dizer na hora que a gente fala de política, certo? E eu trouxe aqui uma definição bem simples e direta para a gente sobre política. Tá? É algo que tem a ver com a organização, a direção e a administração da polis. Lá na Grécia Antiga, a polis era cidade e estado. A gente pode entender isso hoje como a gente organiza o estado, como as coisas são geridas na cidade, no estado, no país e assim por diante. Como o poder político é aplicado, tá joia? Principalmente associado ao estado. Existe política dentro da igreja? Existe. Existe política em outros ambientes? Existe. Hoje a gente vai focar estado, tá joia? Deixa eu confirmar aqui. Beleza. Aí a gente vai para a próxima pergunta. E aí? Quem criou a política? Como vocês acham que surgiu a política? Ninguém? A gente pode tentar assumir, e muita gente assume, que a política é uma criação humana. Que ela começou lá na Grécia Antiga, com esse senhor que tá na foto aí, com Aristóteles. A hora que eles começaram a falar de Estado, como que seria um bom jeito de governar o Estado, a gente tem Platão falando da República, e assim por diante.
Mas essa não é a nossa visão cristã. A gente não acha que a política é uma criação meramente humana, tá? E esse é o primeiro ponto que eu quero defender. Então, vamos olhar lá em Gênesis 1, 26 a 28. Eu vou pedir para alguém ler. Eu estou com uma versão diferente aqui, depois eu queria ler para a gente comparar e entender melhor as duas, tá? Alguém pode ler para a gente? Gênesis 1, 26 a 28? Obrigado, Ana Vilma. Eu queria ler o 28 em uma outra versão, tá? Na versão nova, a nova versão transformadora. Eu acho que ela coloca de um jeito que é mais prático um pouco para a gente. E vai em linha com o que a gente quer estudar e entender. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e governem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Tá? Então, o que a gente vê? A gente vê que Deus, na criação, dá para a gente chama isso muitas vezes de mandato cultural. Ele nos instrui a governar, a cuidar do jardim. Tá? E isso está lá na criação. Isso não é simplesmente uma invenção humana. A gente acredita que quando Deus criou as coisas, Ele estabeleceu a ordem e tudo que a realidade, tudo que a gente enxerga e tudo que sustenta isso. Tá? Então, vou dar um exemplo. Vocês acham que a matemática é uma criação humana? Vamos partir desse pressuposto. 1 mais 1 igual a 2. Se eu sei matemática ou não, isso continua sendo verdade, não continua? Então a gente acredita que essas bases que sustentam a criação não são simplesmente invenções humanas. Isso está ordenado na criação. E a política é parte disso. Tá? A lógica é a mesma coisa. Não foi um filósofo grego que inventou a lógica. A lógica existe, ela está embutida na criação, na ordem da criação. A gente, como ser humano, a gente não consegue criar nada do nada. A gente não consegue criar alguma coisa do nada, como Deus criou. A gente cultiva o jardim, a gente cria as coisas a partir do que Deus estabeleceu, da ordem que Ele criou. E a política é a mesma coisa. A política não é uma invenção humana. É o ser humano olhando a ordem da criação e construindo em cima disso. Tá joia? E se a gente olha para a política desse jeito, como uma criação de Deus, a gente tem que abordar isso de um jeito completamente diferente. Tá? A gente vê que, se isso é uma criação de Deus, não foi um cara lá 2, 3 mil anos atrás, na Grécia, que escreveu alguma coisa e que viu aquilo ali. Tá? Aquilo ali já existia, ele percebeu isso na criação. E a gente tem que ter o jeito certo de lidar com isso. Tá? E aí vem a próxima pergunta. Para que... tem mais uma. Tem mais um texto para a gente falar sobre isso. Colossenses 1, de 15 a 17. Eu tenho ele aqui fácil, eu vou ler ele para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Eu vou ler na NVT, tá? O texto diz assim: o Filho é a imagem do Deus invisível, e é supremo sobre toda a criação. Pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos. Como os tronos, os reinos, as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Então a gente vê que o poder que é exercido dentro da política, o poder que os reinos têm, sejam os terrenos ou os invisíveis,
eles também são outorgados por Deus. Então, política não pode ser visto por um cristão simplesmente como alguém que toma o poder e por isso pode fazer o que quer. O poder que uma autoridade política, por exemplo, tem para exercer, ele é dado por Deus, para aquela estrutura de autoridade. Tá? Não estou falando da pessoa que está sentada na cadeira, eu estou falando figuras de autoridade. A criação que Deus instituiu, ela assume que existem posições de autoridade. E essas posições de autoridade foram colocadas ali por Deus. E aí vem a pergunta, beleza, mas para quê? E esse texto sozinho aqui de Romanos, ele vale 2 horas de pregação aqui. Mas a gente vai tentar passar um pouquinho rápido por ele, tá? Eu tenho ele aqui também, então para a gente seguir na aula eu vou ler ele aqui para a gente, tá? Mas se vocês quiserem acompanhar, é Romanos 13, de 1 a 7. É assim que a gente vai responder o porquê a política foi criada, tá? Todos devem sujeitar-se às autoridades, pois toda autoridade vem de Deus. E aqueles que ocupam cargos de autoridade foram ali colocados por Ele. Portanto, quem se rebela contra a autoridade, se rebela contra o Deus que a instituiu e será punido. Pois as autoridades não causam temor naqueles que fazem o que é certo, mas sim nos que fazem o que é errado. Você deseja viver livre do medo da autoridade? Sem problema. Faça o que é certo e elas o honrarão. As autoridades são servos de Deus para o seu bem, mas se você estiver fazendo algo de errado, é evidente que você deve temer, pois elas têm o poder de puni-lo, pois estão a serviço de Deus para castigar os que praticam o mal. Portanto, sujeitem-se a elas, não apenas para evitar a punição, mas também para manter a consciência limpa. É por este motivo também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus no trabalho que realizam. Deem a cada um o que lhe é devido. Paguem os impostos e tributos àqueles que os recolhem e honrem e respeitem as autoridades. Esse texto aqui, ele, de novo, dá 2 horas de pregação aqui. A minha intenção não é gastar todo o tempo nele, mas eu quero que a gente tire algumas coisas dele para a gente guardar. Então, a gente já viu que a política não é uma criação, uma invenção meramente humana. Ela está na estrutura da criação e a gente constrói a partir disso a política. O segundo ponto, para quê? Qual que é o objetivo de ter uma autoridade, de ter uma autoridade política? O que o texto fala aqui para a gente? A autoridade política serve basicamente para promover o bem, para aplicar a justiça. Tá? Esse é o fim da autoridade. E se existe uma autoridade que está, uma autoridade política, vamos colocar dessa forma, que não está agindo dessa forma, ela inclusive está sob a autoridade e o juízo de Deus. Porque não tem autoridade nenhuma que não está debaixo dele. Então, as autoridades, elas existem para fazer o bem, punir o mal, para aplicar a justiça. Essa é a função que Deus colocou para as autoridades. Tá? E elas devem o nosso respeito nesse contexto. Se uma autoridade começa a contrariar o que está na Bíblia, a gente pode desobedecer? Pode. A gente deve. Como cristãos, a gente deve questionar? A gente deve questionar. Tá? Muita gente olha para esse primeiro versículo, do sujeitai-vos à autoridade, e eu acredito que o que o Paulo está trazendo para a gente aqui é muito mais de... Vocês já viram, existe policial mal? Existe mal policial? Existe, certo? Mas por conta disso a gente deve desacreditar completamente da instituição da polícia em si? Ela tem um lugar, ela faz um bem na sociedade, certo? Ela tem um papel ali. As autoridades políticas é do mesmo jeito. A gente não pode olhar para um mal político e achar que política nenhuma ou que autoridade nenhuma presta. Tá? É isso que... E assim, vamos lá, né? Romanos. Paulo está escrevendo isso aqui debaixo de um imperador completamente tirânico que estava perseguindo a igreja cristã. Nero tinha botado fogo em Roma e botado a culpa nos cristãos ainda. O imperador anterior tinha expulsado os cristãos de Roma porque estava dando rolo lá entre cristão e judeu. Então não era um ambiente fácil. E Paulo vai lá e fala, apesar de tudo isso, as autoridades elas foram instituídas por Deus e a gente deve respeito a elas. Tá? A gente não deve rejeitar a autoridade porque existe má autoridade. Tá joia? E aí, 2 observações rápidas aqui para a gente. Primeiro, de novo, Paulo está falando de autoridade, não de pessoa. Tem um
tem dentro do meio militar, tem uma frase, vamos dizer assim, que eles falam, as pessoas, os oficiais, eles saudam o posto quando eles batem uma continência. Eles não saudam um homem, porque o posto é a figura de autoridade. Tá? Então isso é importante para a gente lembrar. A gente está falando de autoridade aqui, não a pessoa que está sentada na cadeira, mas a posição de autoridade. E, como eu falei agora há pouco, tem limite. Tá? Se essa autoridade deixou de fazer o bem e fazer a justiça, ela deixou de cumprir o papel que Deus instituiu para ela. Ela está debaixo do juízo de Deus. E se ela começou a obrigar a gente a não seguir isso daqui, a gente pode questionar. A nossa sujeição a uma autoridade, o limite dela está aqui. Tá? Beleza. E aí um resuminho para a gente. Tá? Esse livro aqui, se vocês tiverem interesse, ele é excelente. E ele trata, algumas coisas que a gente vai ver daqui a pouco, vem deste livro. Visões e Ilusões Políticas. É de um filósofo, teólogo canadense, que chama David Koyzis. E ele trata sobre ideologias políticas e como isso muitas vezes captura a gente. E como isso, na verdade, são só ídolos que a gente cria. Tá? E ele resume isso aqui, para mim, de uma maneira muito boa. Ele diz o seguinte: afirmo que a teoria política normativa cristã vê o Estado como uma instituição formada com base no exercício do poder, lembra o poder da espada, de fazer justiça, e guiada pelo princípio da justiça. Então, não é o poder para fazer o que eu quero, de onde eu achar que eu devo, só porque eu consegui o poder. É de fazer justiça. Esse é o papel que um cristão vê para a política. É isso que a gente vê que Deus criou a política para. Tá? Até aqui, criação. Dúvidas? Resuminho. A política não é uma invenção meramente humana que criou a política do nada. As bases de como a gente faz política estão na criação. Assim como está na matemática, na lógica. A gravidade, por exemplo, não existe só porque Newton descobriu e descreveu ela. Existia antes disso. Não é porque a gente consegue descrever alguma coisa que a gente inventou aquilo. Tá? Então, política é uma criação de Deus. Segundo, para quê? Justiça. Beleza? Esse é o aspecto da criação. E aí? Se fosse até aqui, estávamos no paraíso, né? Mas aconteceu a queda. E sobre a queda, quando Adão e Eva se rebelaram contra Deus, comeram lá o fruto, esperando se tornarem iguais a Deus, independentes, autônomos, isso desordenou a criação como um todo. E isso não poderia desordenar não só o nosso relacionamento com a gente mesmo, com o nosso irmão e com Deus, mas com todos os aspectos da criação aí. A política, inclusive. E aí, o C.S. Lewis tem uma frase que eu acho que resume muito bem quando a política está no lugar errado na nossa vida por conta da queda. Tá? O que ele diz o seguinte: uma sociedade doente precisa pensar muito sobre política. Assim como um homem doente precisa pensar muito sobre a sua digestão. Então, se eu estou doente, eu vou ficar prestando atenção nas coisas que estão acontecendo comigo, certo? Eu preciso pensar nisso. Preciso ver se está tudo funcionando direitinho. Ignorar o assunto pode ser uma covardia fatal, tanto para um quanto para outro. Ou seja, se eu estou doente, eu preciso prestar atenção nos sinais. Porque se eu ignorar eles, vai dar errado. Mas o que a gente tem que prestar atenção? Mas se algum deles vier a considerá-lo, o pensar sobre política, como alimento natural da mente, o que ele quer dizer com esse alimento natural da mente? Se algum deles se esquecer de que pensamos nessas coisas apenas para sermos capazes de pensar em outras coisas, o que ele quer dizer com isso? Por que a gente fala de política? É só para brigar com um coleguinha no Facebook? Ou naquele grupo do WhatsApp? A política tem um propósito na vida, é fazer aquela justiça, certo? Ela é um meio para aquilo. Então, a política não é um fim em si mesmo. É isso que ele quer dizer com se isso se torna um alimento natural da nossa mente. Se a gente começar a discutir política por discutir política, está errado. Ela está no lugar errado no nosso coração. Tá? Daí ele termina. Então, o que foi empreendido em prol da saúde tornou-se em si uma nova doença mortal. Então, a hora que a política ocupa um lugar que ela não devia na nossa vida, e ela começa a tudo gira em torno de política, tudo vira uma questão política, ela está no lugar errado no nosso coração, na nossa vida,
E isso é só um sinal de quão doente a gente está. Tá? É isso que o Lewis coloca aqui para a gente. E é isso que eu quero explorar. Quando a política está no lugar errado, o que acontece? Como é que a gente consegue olhar isso nessa perspectiva de queda? Tá joia? A primeira forma delas é quando a política vira um ídolo, no sentido de que ela se torna uma ideologia. Você sabe o que é uma ideologia? Alguém? Fernando? Não? Uma ideologia é simplesmente uma tentativa de explicar tudo o que acontece. Geralmente ela é simples, ela é reducionista, e em último caso, o que uma ideologia tenta fazer? Lembra da narrativa que a gente leu agora há pouco, que é baseada nisso aqui? Uma ideologia substitui isso daqui. A gente passa a enxergar o mundo a partir daquela ideologia, da narrativa que ela coloca, da historinha que ela conta, e não a partir da Bíblia. E essa é a primeira maneira que a gente pode começar a identificar se a política está no lugar errado. Se por um acaso a gente não caiu nas armadilhas de uma ideologia. Tá? E a gente está vendo o mundo através daquela ideologia e não através da Bíblia. Manda aí, Lorivão. A ideologia, você pode entender como uma tentativa de explicar a realidade de um jeito bem simplista e reducionista. Tá? Ele substitui, é como se fosse uma outra cosmovisão, do jeito que a gente está conversando aqui. Tá? Ela tenta explicar tudo. Tá? E aí, deixa eu pegar minhas notas aqui. O livro do Coises, ele trata de... Ele não deixa barato para ninguém, tá? Ele fala de 5 ideologias e como que cada uma delas pode tornar um ídolo no nosso coração. Ele fala de liberalismo, ele fala de conservadorismo, ele fala de nacionalismo, ele fala da democracia como uma ideologia e ele fala do socialismo. Tá? É um livro excelente. Quem tiver a chance, eu recomendo muito. Me ajudou muito a navegar entre as várias discussões que a gente vê de política por aí. Tá? E aí, eu vou ler o resuminho dele e eu queria falar de 2 ideologias aqui com a gente, tá? Que eu acho que são mais pertinentes para o nosso ambiente. Primeiro, o que ele diz? Como as idolatrias bíblicas, cada ideologia política se fundamenta no ato de isolar um elemento da criação e colocá-lo acima de tudo, fazendo que a criação orbite em torno dele e o sirva. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando algo da criação e usando aquilo ali para explicar o todo da criação. Eu devia olhar para a criação e falar, isso aqui foi feito por Deus, ele está no centro. O que é idolatria? É pegar alguma coisa que foi criada e colocar ela no lugar de Deus. Então, isso é uma ideologia. A ideologia também assume que esse ídolo tem a capacidade de nos salvar de um mal, real ou imaginário, que há no mundo. Tá? Então, alguns exemplos que a gente está mais familiarizado de ideologia. Tá? Socialismo. Esse é fácil é mais fácil a gente lidar porque a gente vê claramente onde a gente rejeita ele. Tá? Mas qual que é a ideologia do socialismo? A ideologia do socialismo a historinha que eles contam o mundo era um paraíso. Todo mundo vivia em perfeita harmonia, o pessoal compartilhava o que eles plantavam e colhiam, tudo era perfeito. Até que alguém decidiu fazer uma cerquinha e falar aquilo ali é meu. Aí o mundo desandou. E desde então, os socialistas iluminados por Marx e companhia, veem que a forma de restaurar o mundo é quebrar essa propriedade privada e distribuir tudo para todo mundo, de forma igualitária. Então, justiça para um socialista é todo mundo ser igual. Não é dar a cada um o que lhe é devido. Se você se esforçou mais, você pode conseguir mais. Isso não faz parte da visão de mundo socialista, porque justiça para eles é só todo mundo ser igual. Então, olha só como você vê pecado na ideologia socialista. Qual que é o pecado do socialismo, dentro do socialismo? Eu ter feito o cercadinho e falado que aquilo era meu. A propriedade privada é o pecado do socialismo. Como é que eu restauro o mundo? Como é que eu salvo o mundo? Abolindo isso, distribuindo tudo igual para todo mundo. Percebem como vira quase que uma religião? E aí tem uma outra ideologia que eu acho que é muito presente dentro das nossas igrejas, a gente precisa identificar a hora que ela está presente e como a gente tem que lidar com ela, que é o conservadorismo. Eu vejo muito cristão falando, eu sou conservador, e até batendo no peito. Cara, querido, você tem que ser cristão antes de ser conservador.
Porque o que é o conservadorismo? O conservadorismo é um apreço por todo o histórico, por tudo que já foi criado, validado e instituído. Se o tempo já provou que aquilo tem valor, um conservador vai querer preservar. Tá? Só que a gente, como cristão, a gente tem que entender que a gente não tem paixão só pelo passado. A gente tem que ter paixão por isso daqui. Ó. A nossa vida gira em torno disso daqui. Então, se eu olho para a Bíblia e tem um costume, uma tradição, que parece até ser boa, mas que não está de acordo com isso aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai botar abaixo. Pensa se você fosse um conservador lá no Império Romano. Você não ia ser cristão, de certa forma. Porque não tinha nada que o cristianismo queria preservar dentro daquele contexto. Certo? Então, a gente tem que entender que o cristianismo não é conservadorismo. A gente, muitas vezes, tem uma certa sobreposição entre o que a gente acredita e algumas posições conservadoras. Mas a gente não defende aquilo porque a gente é conservador, a gente defende aquilo porque a gente é cristão. Se daqui a 100 anos um conservador mudar de opinião, a gente não vai mudar de opinião, porque a nossa opinião está aqui. Tá? Fala, Fernando. É um bom exemplo. Tá? E aí ele vai longe. Ele fala do liberalismo, que é quando o indivíduo se torna Deus, vamos dizer assim. A vida boa é você poder escolher o que você quiser, quando você quiser, a hora que você quiser. E o pecado é o quê? Qualquer coisa que restringe as suas opções. Se tem alguém que fala que eu não posso, se tem um Estado que diz que isso aqui é crime, eu me rebelo contra isso, eu quero minha liberdade completa. Esse é o liberalismo. Tá? A vida boa de ser vivida é poder escolher o que eu quiser, quando eu quiser. O pecado é qualquer coisa que restringe as minhas opções. E aí ele tem nacionalismo, democratismo e assim por diante. Tá? É um livro excelente. Quem tiver oportunidade, eu recomendo muito. E por que a gente está falando disso? Tá? Porque na prática, essa mistura entre política e religião, de certa forma, ela acontece muito. Tá? E aí chega o segundo ponto. Uma ideologia política pode se tornar um ídolo? Pode. Mas também a gente vê movimentos constantes de certos partidos, candidatos, tentando capturar a gente, a nossa visão de mundo, para eles se associarem àquilo e tirar algum benefício disso. E a gente tem que ter clareza do seguinte, como cristãos, a gente não acredita em certas coisas, nos comportamos de certo modo, ou votamos de certo modo, porque pertencemos a um certo partido ou grupo político. Não é porque A, B ou C disse e eu votei nele que eu preciso concordar. Eu não sigo o que ele diz. Eu tenho que seguir isso daqui. Tá? E a gente tem que ter clareza disso. As nossas posições não podem ser atreladas a personalidades e a partidos, mas a Cristo. Tá? Então, se fulaninho vem hoje e fala algo que está de acordo com a palavra, legal, concordo com você. Se amanhã ele vem e age ou fala algo que não está de acordo com a palavra, o que a gente tem que fazer? Está errado. Discordo. Posso ter votado nele, mas eu discordo. Tá? Por quê? Porque na prática, a gente tem que entender que o nosso voto não é simplesmente um endosso cego para qualquer coisa que aquele candidato fez. E vocês viram essas fotinhas aqui? Eu tentei trazer todo mundo, tá? Para não parecer que eu estou batendo em alguém ou deixando alguém de fora. Mas olha as imagens aqui. Eu tenho um primeiro livro que coloca do Iago Martins falando da religião do bolsonarismo. Tá? De como, em alguns ambientes, ele se tornou uma personalidade quase que religiosa. Eu tenho essa segunda imagem aqui do Piauí, da revista Piauí, que coloca o Lula como um Cristo, sendo perseguido por outros, como se ele fosse santo e perfeito. Recentemente, não sei se vocês viram esse vídeo aqui, do Ciro Gomes. Cara, o começo do vídeo parece até que dá. Depois, se você analisar a fundo, você vê que ele está simplesmente tentando associar a imagem dele a uma visão cristã, vamos dizer assim, completamente rasa, e tentando meio que capturar um pouquinho a gente. Então, eles estão tentando usar isso. Ninguém ali está isento, ninguém ali está livre. Tá? E a gente tem que ter consciência disso. Não é porque um candidato chegou ali e falou algo bonitinho, algo que em nenhum ponto se alinha com o que a gente acredita, que a gente vai endossar cegamente e tudo mais. O nosso guia, a nossa régua, está na palavra. Tá? E como é que a gente consegue ver se a gente passou do ponto? Tá? Se por um acaso a gente não está mais confiando no que o político fala do que na palavra. E aqui
eu acho que isso se torna um... Eu queria trazer uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos sobre política. E eu acho que ela mostra muito a hora que a gente passa do ponto. Tá? Esse pesquisador aqui, o Geoffrey Cohen, ele fez a seguinte pesquisa. Lá nos Estados Unidos tem 2 partidos, tá? Um bem de direita, bem conservador, valores, família, vamos dizer assim, liberdade econômica, e outro bem de esquerda, que não chega a ser socialista, mas eles querem distribuição de renda, querem várias políticas que a gente está acostumado a escutar aqui mais do nosso lado da esquerda. O que ele fez? Ele escreveu uma política de direita, escreveu uma política de esquerda. E aí ele distribuiu para o pessoal, só que ele falava que aquela política de esquerda, na verdade, era do partido de direita, e entregou para o pessoal. Pegou a política de direita e falou que era do partido de esquerda. Ele misturou o partido com o que o partido defende e distribuiu para o pessoal. Qual que foi a surpresa dele? O pessoal não lia o conteúdo. O pessoal olhava, o meu partido é qual? Ah, é esse daqui? Então eu defendo tudo que está escrito. E depois, eu posso até mandar, tem um link para a pesquisa. É sensacional. É quando o partido começa a ser mais importante do que a proposta. Então, quando que a gente começa a perceber se a gente passou do ponto? A hora que a gente olha para o que o nosso candidato, o nosso partido, ou alguém com quem a gente se identifica, fala, e a gente deixa de ler o que está lá, ou deixa de questionar o que está lá. Principalmente, deixa de questionar o que está lá com base nisso daqui. Aí a gente perdeu a mão. Aí a política, talvez não como ideologia, mas como um partido ou uma personalidade, tomou o lugar que ela não devia. Tá? E a gente tem que ficar muito esperto, porque está todo mundo tentando pegar a gente, nesse sentido. Tá? Então, por isso que a gente tem que ter clareza do que a gente acredita como cristão quanto à política. E agora, essa última... Desculpa, pessoal, vou pegar minha água que está difícil. Mas, graças a Deus, o mundo não parou na queda, né? Deus tinha um plano além para a gente. E Ele mandou Cristo para nos redimir. E agora, eu quero que a gente entenda com 2 exemplos. Primeiro, da igreja primitiva. Segundo, de um cristão político. Alguns exemplos de como a gente pode lidar com a política no nosso dia a dia. Tá? Esse livro aqui, do Larry Hurtado, ele chama A Igreja, o Destruidor de Deuses. Ele conta, basicamente, como era o comportamento da igreja primitiva no começo do Império Romano. Tá? E eu quero olhar 5 maneiras que a igreja primitiva era diferente do contexto do Império Romano. E como que eles agiam dessa forma, apesar de não ter nenhuma vantagem. Imagina o que era ser cristão lá no Império Romano. Você acha que tinha alguma vantagem de ser cristão? Acho que a única vantagem que você tinha era poder morrer mais cedo, de certa forma, ir para a glória mais cedo, mas era perseguição atrás de perseguição. Você não tinha uma vida fácil como um cristão dentro do Império Romano. E ainda assim, o que aconteceu com o cristianismo no Império Romano? Se espalhou igual fogo. O que a igreja primitiva tinha de diferente, o que a gente pode aprender com ela? Tá? Inclusive se espalhou a ponto de dominar uma cultura mais para frente. Tá? Primeiro ponto que a gente tem para aprender com a igreja primitiva. A igreja primitiva, ela era feita de diversas culturas e etnias. A igreja primitiva não era mais só um grupinho de judeu, sabe? A gente vê Paulo, nas cartas dele, inclusive explicando para os judeus, é todo mundo, não é só judeu circuncidado. A igreja de Cristo, ela atinge todas as etnias. Lá em Gálatas a gente vai ver que Paulo fala que não tem grego, judeu, gentil, judeu, homem, mulher, rico, pobre, servo, senhor. Todos são um em Cristo. Então você via um grupo que era composto por diversos grupos étnicos. Num contexto que o Deus que você adorava, o que você comia, era simplesmente determinado por onde você tinha nascido. Então, olha como que a igreja era diferente daquele ambiente. Segundo, a igreja tinha um cuidado enorme com os pobres e com os marginalizados. Então, a gente vê eles dividindo o pão, a gente vê eles cuidando uns dos outros. E aqui tem uma coisa que é muito legal. Deixa eu pegar só minha nota.
Que chegava ao ponto, deixa eu só lembrar o nome do imperador, Juliano. Teve um imperador romano que chamava Juliano. Ele foi o último imperador antes do Constantino instituir o cristianismo como religião do império, inclusive. Ele escreveu uma carta para um sacerdote pagão. E na carta ele falava algo do tipo: esses cristãos, eles são doidos, são os bobões, porque eles não se contentam em ajudar os pobres deles, eles vêm aqui e ajudam os nossos pobres. A gente tem que fazer alguma coisa, porque eles estão fazendo o que a gente deveria estar fazendo com os nossos pobres. Então, dentro do Império Romano, você tinha uma visão de caridade, de certa forma, mas você cuidava de quem? Dos seus. A igreja cristã ali era reconhecida pelas autoridades como um grupo que cuidava de todo mundo. E muitas vezes hoje em dia a gente fica discutindo: devo ajudar, não devo ajudar, aquele cara ali merece, aquele cara não merece, ele faz parte da minha igreja ou não faz parte da minha igreja? Não era assim que a igreja primitiva se comportava. Tá? E não é isso que Cristo espera da gente. Tá? Ajudar os outros, mesmo, principalmente eles não sendo do nosso meio cristão, inclusive é uma das maneiras que a gente tem de começar a sensibilizá-los para a gente poder expor o evangelho. Tá? E era assim que a igreja primitiva vivia. Eles ajudavam todo mundo. E eram reconhecidos por isso. Terceiro ponto. Perdão. Olha, aquela igreja sofreu e apanhou do império. E a gente não vê na história nenhum movimento armado cristão tentando tomar o poder do Império Romano, se rebelando e fazendo ações do tipo: não, vocês mataram um cristão aqui, eu vou matar um cidadão romano agora. Esse não era o comportamento da igreja. Não existia retaliação, existia perdão. Tá? E mais 2 pontos. E a igreja primitiva era contra o aborto e contra o infanticídio, na teoria e na prática. Essa é uma posição que, para a gente como cristão hoje, ela é bastante cara. Tá? E muitas vezes a gente limita, inclusive, a nossa discussão de política, muitas vezes só a esse assunto. E eu quero colocar o seguinte: a igreja primitiva, ela cuidava não só da criança dentro da barriga, como da criança fora da barriga. Qual que era o costume no Império Romano? E esse mesmo livro, ele relata uma carta de um oficial do Império Romano para a esposa dele. E ele dizia o seguinte para ela. Ele fala: querida, eu te amo, estou sentindo muita falta da nossa família, cuide do nosso filho pequeno, e eu sei que você está grávida. E eu preciso te pedir uma coisa: se nascer menino, cuida. Mantém ele, cuida dele, igual você cuida do nosso filho mais velho. Mas se nascer menina, manda fora, abandona. Joga fora. Para a gente isso é extremamente chocante, né? E deve continuar sendo. Mas esse era o costume dentro do Império Romano. E isso era natural, não existia uma lei que proibia, não existia nenhum tipo de... nem na lei, nem no costume social. A sociedade ali tratava disso com naturalidade. E aquelas crianças, aquelas meninas que muitas vezes eram abandonadas, ou elas morriam por falta de cuidado, ou elas eram criadas por vendedores de escravos, se tornavam escravas. E a igreja acolhia essas crianças. Então você tinha uma posição da igreja que ia além de contra o aborto. Ela se preocupava com as crianças depois que elas tinham nascido. E isso, para mim, é uma baita de uma provocação para a nossa posição hoje, política, como cristãos. Muitas vezes, e a gente está certo de levantar a bandeira contra o aborto. Mas o que a gente está fazendo com as crianças depois que elas nascem também? O quanto que isso está fazendo parte da nossa discussão? O quanto a gente está questionando o candidato e votando em candidato com base nisso também. Tá? E, por fim, a igreja tinha uma ética sexual completamente diferente, tá? E distinta da cultura que cercava eles. Como é que funcionava? Se eu era um homem livre, eu podia ter qualquer mulher que eu quisesse, desde que ela não fosse casada com alguém, ou que ela não fosse uma virgem não comprometida. Ou uma virgem que não tivesse sido prometida para alguém, essas mulheres não estavam acessíveis a mim. Mas se eu tivesse uma escrava, eu podia fazer o que eu bem entendesse. Era assim que acontecia com o cidadão romano. Então, você tinha uma cultura que se a mulher não fosse casada com alguém, e mesmo se ela fosse casada, mas fosse escrava, ela não tinha voz nenhuma. Tá? E a hora que Paulo vai lá e, para eles, porneia, dentro da cultura grega,
era só adultério, era ter uma relação com uma mulher casada ou com uma virgem que não fosse a sua antes do casamento, vamos dizer assim. Isso era porneia. Aí Paulo vai lá e escreve, não, porneia é mais. Qualquer relacionamento que você tiver fora do casamento é porneia. Então você imagina o quanto que isso, dentro da igreja, gerou um ambiente de proteção para aquelas mulheres. Porque elas podiam falar, não, isso aqui que você está querendo comigo, você não pode. Eu sou escrava, mas o seu relacionamento é só com a sua esposa. Isso foi completamente diferente do que acontecia naquela cultura. Isso. Então a gente vê um ambiente dentro da igreja que protegia as mulheres. Muita gente lê Paulo falando de como a mulher deve se portar na igreja, a gente acha isso retrógrado algumas vezes, mas isso aqui era, e de novo, se imagina ser um conservador romano olhando para isso aqui. Não, isso é um absurdo, isso é progressismo. Não interessa se é progressista ou se é conservador, o que interessa é se está em linha com o nosso guia de vida. Tá joia? E aí eu quero perguntar o seguinte para vocês. Vocês conseguem olhar para esses 5 pontos aqui e me falar de um candidato, partido, que defenda todos eles? Se vocês souberem de alguém, me avisa, por favor. Vocês conseguem achar algum? Eu desisti. Se a gente olhar para esses 5 pontos, a gente vai ver, o 1 e o 2 parece um pouquinho com a nossa esquerda política hoje. Tá? Você olha o 4 e o 5, são algumas coisas que a direita fala. O 3, ninguém fala. Ninguém tem perdão dentro do seu discurso. E aí? E é por isso que eu quero falar o seguinte, quando a gente olha para esses pontos, a gente tem que considerar que quando um irmãozinho vota diferente da gente, ele pode estar naquele momento olhando e dando um pouco mais de valor para alguns desses pontos que são diferentes do que você está querendo valorizar naquele momento. Então, a minha intenção com isso aqui é falar, pessoal, sabe quando seu irmão vota diferente de você? Antes de brigar com ele e entender, vai lá perguntar, querido, o que eu não estou vendo? Por que você está votando desse jeito? Tá? E tenha em mente que, como a gente acabou de ver, não tem ninguém que segue esses pontos aqui. Você não vai achar um candidato para isso. E a gente não escolhe as opções que a gente tem para votar. Quem dera se a gente pudesse escolher os candidatos. A gente tem que escolher entre os candidatos. A gente não escolhe as opções que nos são dadas. Então a gente tem que olhar para isso com um pouco mais de cuidado e carinho quando o nosso irmão discorda da gente. Tá? Isso chama caridade. A gente tem que olhar para ele, entender que ele pode estar vendo alguma coisa e valorizando alguma coisa que a gente não está vendo e valorizando naquele momento. Tá? Em vez de demonizar o irmãozinho porque ele votou diferente da gente. Tá? E aqui, nesse sentido, a gente também tem que olhar que, exatamente por base disso, a gente tem que correr de certas figuras religiosas que falam que determinado candidato é o candidato de Jesus, é o candidato de Deus. Não é, não tem. Tá? Todo ser humano, qualquer político, caiu igual a gente, tem pecado. Ele tem uma plataforma política, ele tem ideias que ele defendem, e a gente não vai achar alguém que se alinha perfeitamente isso aqui. Tá joia? Então, a minha mensagem é que a gente vai ter eleição presidencial ano que vem. A hora que chegar o teu irmão aqui falando que vai votar em alguém diferente de você, a gente não pode ficar brigando com isso. Porque o que nos une é Cristo. A nossa diversidade se torna uma só em Cristo. E a gente não vai achar candidatos que se alinhem perfeitamente a isso aqui. Tá joia? E a gente entra na política, inclusive, tentando fazer a diferença, tentando fazer essas coisas. Essa deve ser a nossa motivação para entrar na política. Tá joia? Até aqui. Dúvidas? Então, seja caridoso com seu irmão que votar diferente de você por priorizar um ponto diferente do seu. Tá? É isso que eu quero falar. E próximo... Já veio tudo? Já. A gente olhou para a igreja primitiva como exemplo de como eles viviam e como isso refletia na política romana, de certa forma. Agora eu quero que a gente olhe para um cristão, que era acima de tudo cristão, mas
se tornou político também. Tá? Eu quero que a gente aprenda um pouquinho com ele, com o que ele fez, com as conquistas que ele deixou de legado, e principalmente com a fé dele, tá joia? Vocês já ouviram falar desse senhor aí, Abraham Kuyper? Se alguém já ouviu falar, pode levantar a mão aí. Aí, pastor, valeu. Esse senhor, ele viveu na virada do século, de 1800 para 1900. Tá? 1837 a 1920. Ele é holandês, ele foi criado numa família cristã, ele entrou no seminário, ele virou pastor, só que ele fez um seminário liberal. O que quer dizer? Ele olhava para a Bíblia como a gente pode olhar hoje, sei lá, para a República de Platão, para um escrito antigo, com sabedoria, mas para ele isso aqui era só conhecimento, não era vida. Esse era o Kuyper, quando ele saiu do seminário. E ele foi parar numa igreja. Só que o cara era praticamente um ateu, que sabia teologia como disciplina, mas não vivia aquilo lá. Então, imagina você sentado na sua igreja. A igreja holandesa era do Estado, então eles mandavam os pastores. Os pastores ainda são funcionários públicos da igreja da Holanda. Eles pegavam os pastores e mandavam para as igrejas. Imagina você recebendo um pastor, a hora que você começa a conversar com o pastor, você sabe que ele entende de doutrina, ele sabe falar, só que o cara é um ateu na prática. Esse era o Kuyper. E aí o que aconteceu? A igreja dele botou o joelho no chão e começou a orar pela vida dele. E ele se converteu, depois de ser pastor. E ele foi para uma igrejinha pequenininha lá no interior da Holanda, de gente simples, agricultor, fazendeiro, a turma do Lorival, vamos dizer assim, que gosta do campo, de cuidar dos animaizinhos, planta, colhe. E Deus despertou no coração dele uma paixão pelo aquele povo simples. E ele viu que o pastorado dele era importante, só que o chamado dele era além de ser pastor. Tá? O chamado dele era para fazer a diferença para aquele povo simples. E ele começou cada vez mais a se interessar, a estudar, a ir para o lado da política. Até que chegou o ponto que ele falou, não, esse aqui é para isso que Deus me chamou. Qual que foi a primeira coisa que ele fez? Ele era funcionário público, estabilidade, salarinho, caindo todo mês como pastor, lá na igreja da Holanda. Ele entregou o cargo. Ele falou, a partir de agora, Deus me chamou para ser político. Está aqui meu cargo eclesiástico. Agora eu vou colocar o que eu acredito e vou usar isso para fazer o bem para a Holanda. Para todo mundo. Se é crente ou não, não me interessa. Eu vou fazer o bem geral. Eu quero justiça para todo mundo. E ele começou a se engajar na política. E aí, algumas coisas que ele fez. Ele foi deputado, foi líder do parlamento, foi senador e chegou ao ponto de ser o primeiro-ministro da Holanda. Crente. Nessa empreitada inteira dele, ele fundou uma universidade. Ele fundou um partido, que é o Partido Antirrevolucionário, que foi o primeiro partido democrata cristão da Europa. E ele fundou um jornal. Quando ele deixou o pastorado, ele fundou esse jornal. Foi a primeira coisa que ele fez. Ele escrevia todo dia no jornal. E era assim que ele estabelecia o discurso e o diálogo na sociedade quanto à política. O que eu acho que é importante a gente olhar para o Kuyper e a gente aprender, tá? Muitas vezes a gente olha para algumas culturas, por exemplo, a gente fala, a gente precisa formar um missionário. A gente vai lá, gasta, o cara faz teologia, faz um curso de missões para entender o contexto daquele povo, conseguir se comunicar com aquele povo, para ele poder ir lá e falar e fazer diferença dentro daquele povo, certo? Mostrar Jesus para eles e gerar mudança naquele povo. Quanto a gente está gastando para formar um político cristão? Ou um cristão político? Quanto a gente está gastando para formar um cientista? Quanto a gente está gastando para formar um professor? A gente, como cristão, a gente tem que entender que a nossa vida vai além das quatro paredes aqui do templo. Deus chamou a gente para viver numa sociedade e para fazer diferença ali, para refletir a luz dele ali. E a gente precisa entender que se a gente quiser ser um bom político, a gente tem que ser bom nisso. Tá? Não é porque eu falo bem, ou porque eu sou um pastor que consigo me comunicar com várias pessoas, que isso me qualifica para ser um bom político. Você vai contratar um pedreiro se ele não souber fazer o serviço? Não vai. Então a gente tem que prestar atenção na hora que a gente vai votar também nessas qualificações.
tá? E a gente tem que entender que a gente precisa formar cristãos políticos, o cristianismo vem antes aí, como a gente precisa formar pastores. A gente precisa de gente dentro da política para mostrar o quanto isso aqui pode fazer a diferença e o bem para todo mundo. Tá? E o Kuyper fez isso de uma maneira muito forte na Holanda. E o legado dele continua até hoje. Essa Universidade Livre de Amsterdã está lá, de pé, rodando. E uma das principais, e só para a gente ter uma noção, o Kuyper não era qualquer um, vamos falar assim, quando se falava de política, sabe? Não era um político esforçado. Ele sabia do assunto. Ele era capaz de discutir com os políticos e com os acadêmicos da época, tete a tete, no mesmo nível. Era capaz de falar de política, além só de, muitas vezes, dos assuntos que a gente aborda quando a gente vai, como cristão, se posicionar. É muito fácil para a gente olhar para aborto, por exemplo, e falar, não, isso aqui está errado. Mas qual que é a posição cristã sobre distribuição de renda, sobre como que a economia deve ser gerida, a economia deve ser mais liberal, mais controlada? Qual que é a política cristã sobre a educação no Estado? Como é que a gente se posiciona em torno desses assuntos? Vai muito além de pauta que o pessoal chama de moral. Vai muito além de aborto, ou de defesa ou não de família, divórcio. Vai muito além. A gente é capaz de colocar posicionamentos coerentes que façam bem para a sociedade, que vão muito além desses dois assuntos. E o que a gente precisa? Se capacitar para isso também. Para a gente poder conversar com esse pessoal e mostrar que isso aqui faz diferença. Tá? O Kuyper tem uma obra dele que ele fala da soberania das esferas. E isso é muito importante para a gente, inclusive entender como que a igreja, por exemplo, deve lidar com o Estado. O que é essa ideia? Ele era, graças a Deus pela vida dele, Deus iluminou esse cara de uma maneira fenomenal. Essa teoria das esferas dele ajuda a gente a entender que quando Deus criou o mundo, lembra que a gente falou que a política faz parte da criação de Deus? A gente reconhece isso na criação, as bases disso. Ele fala que existem algumas áreas da criação que Deus colocou autoridades nessas áreas. Então, vou dar 2 exemplos aqui. A educação é uma dessas áreas. A área econômica, uma empresa, ela tem uma empresa é gerida de acordo com algumas regras, com alguns princípios, ela tem um fim. Tá? A economia é assim. Uma universidade é assim. A igreja é assim. O Estado é assim. E o que ele falava? Quando começa a dar problema? Quando eu, estando em uma esfera, começo a querer aplicar as minhas regras na outra. Exemplo bem prático para a gente. Educação. Vocês já ouviram falar daquelas universidades que se você deixar cair seu RG na porta, eles te matriculam? Vocês acham qual que é o papel de uma universidade? É formar profissionais competentes em determinadas áreas, certo? Todo mundo de acordo com isso? O Kuyper entende que a educação tem esse fim. E ali, isso foi colocado por Deus na criação, tem uma autoridade ali, tem um jeito de se fazer. Agora, o que acontece quando a esfera econômica, que está preocupado em otimizar o uso dos recursos, gerar sustento e até lucro, o que acontece na hora que a esfera econômica começa a tentar mandar na esfera educacional? Você tem essas universidades que estão preocupadas em ganhar dinheiro e não em formar gente. O que acontece a hora que o Estado começa a querer influenciar na igreja? Ou pior, alguém da igreja começa a querer aplicar as nossas regras, o que você precisa para ser um cristão e impor isso por lei. Opa, o Estado é para fazer justiça. Se você é crente ou não, é para fazer justiça, para todo mundo. A gente não quer o cristianismo sendo imposto por lei. O nosso papel como cristãos é divulgar a palavra, é viver a palavra para que os outros conheçam a Cristo. Não impor isso por lei. Então, ó como... E o Kuyper tem... Esse princípio das esferas foi um dos principais legados dele. Isso ajuda muito a gente a entender qual que é o papel do Estado, qual que é o papel da igreja, qual que é o papel da universidade, qual que é o papel da família. Se seu filho te desobedece, você não chama a polícia. Isso não é um problema do Estado. Você vai tratar isso em casa, na família. Entendeu? E isso que olha o nível que chega o Kuyper, a contribuição dele para a política e para a sociedade. Então a gente não está vendo um cara que fez teologia no seminário, se tornou pastor de uma denominação, não entende nada de política, não entende nada de sociedade, de justiça e decidiu ser político.
Ele sabia. E por conta disso ele conseguiu fazer a diferença ali. Não aplicando o que a sociedade queria, mas aplicando a Bíblia e mostrando que isso pode fazer diferença naquele meio. Tá joia? E por fim, essa frase dele acho que ajuda a gente a entender, inclusive, um pouco mais de política. Não há 1 centímetro quadrado em todos os domínios da nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Inclusive a política. Relembrando, para a gente resumir. A política faz parte, a política faz parte da criação de Deus. Tá? Mas a nossa relação com ela também foi afetada pela queda. E por conta disso, ela se torna muitas vezes um ídolo no nosso coração e a gente coloca ela no lugar errado, na nossa vida e no nosso coração. A gente tem que permanecer vigilante, para que a política não se torne um ídolo. Seja como uma ideologia, um partido ou um político. Tá? Nenhum dos três pode se tornar um ídolo. A gente não segue personalidades, a gente não segue políticos. Se eu falo que tal coisa é certa ou errada, não é porque o fulano falou, é porque a Bíblia falou, a gente segue Cristo. Certo? E aqui tem um ponto muito importante sobre o voto, tá? Hoje em dia, a gente começou a acreditar que quase tudo que a gente faz é a gente tentando manifestar o que a gente acredita ou expressar alguma coisa. Por exemplo, muita gente compra celular da Apple, só compra para poder parecer mais descolado, mais ligado em tecnologia e tal. E a gente começa a achar que tudo que a gente faz é para tentar expressar o que a gente acredita, expressar quem a gente é. E muitas vezes a gente torna o voto nisso. Então tenho consciência disso. A gente não pode votar achando que aquele voto é capaz de expressar tudo que a gente é e tudo que a gente acredita. A gente viu agora há pouco, a gente não tem opção para votar que é completamente cristã. Tá? Então a gente não pode olhar para o voto como sendo uma expressão do nosso cristianismo completo, puro. Não dá. Aquele candidato não reflete o cristianismo. Não tem um candidato que reflete o cristianismo para a gente ter esse tipo de compromisso com ele. Olha, eu acho que a gente tem uma responsabilidade de ir lá. A nossa lei exige que o voto é obrigatório, por exemplo. Então, eu não vejo problema de um cristão diante das opções falar, desculpa, eu não consigo votar em ninguém, e anular. Eu não acho que isso seja uma posição anticristã. Mas a gente tem uma responsabilidade, independente de quem... Acho que o mais importante é entender que a gente tem uma responsabilidade, independente de quem a gente votou, de ter o nosso papel profético. O que eram os profetas no Antigo Testamento? Era alguém que ia lá e botava o dedo na cara do rei e falava, amigão, você está fazendo errado. Então, o nosso voto não pode ser uma expressão de aliança cega e completa com quem a gente está votando. Se a gente não votar, a gente também pode cobrar. A gente é cidadão do Estado brasileiro, a gente tem esse direito. Só que a gente não pode se comprometer a ponto de passar pano. Esse é o ponto. Seu Paulo? Holanda. Sim, e o que eu quero... O que eu... Então, seu Paulo, o que eu quero dizer do...
A Holanda do começo do século era diferente da Holanda de hoje, por exemplo. E a Holanda passou por uma secularização bem complicado também. Mas o que eu quero colocar com o exemplo do Kuyper aqui, não é que o que ele fez na Holanda, as ações, as atitudes que ele tomou dentro daquele contexto, do que aquele povo precisava naquela época, vão funcionar hoje para o Brasil agora. Não é isso que eu estou colocando. O que eu estou colocando é, a gente precisa de cristãos que sejam capazes de fazer dentro da política brasileira, olhando as nossas necessidades, a diferença. Tá? E dentro do ambiente político, a gente tem que entender que aquilo ali não é uma igreja. O Estado é responsável por todo mundo, crente e não crente. E essa é a função que Deus colocou pro Estado. Tá? É punir o mal, é fazer justiça pro crente e pro não crente. Então a gente também não deve buscar a política para tentar fazer a política defender as nossas posições exclusivamente. Não é assim que a gente deve agir como cristão dentro da política. E por fim, o último ponto que eu acho que a gente tem que lembrar é a sua esperança de melhorar o Brasil, de fazer a diferença, tem que estar em Cristo. Tá? Não creia que político A, B ou C vai ser capaz de restaurar o Brasil e levar ele para Deus. Não vai. Tá? Só Cristo pode fazer isso. Tá? E aqui eu termino a minha parte. Vocês têm dúvidas, comentários?